Mas tem pessoas que parece que acostumaram a viver no deserto, e Deus é tão misericordioso que Ele vai dando o maná diário, mas chega um momento limite que Deus rejeita uma geração, e Deus espera uma nova geração surgir, para Ele cumprir as suas promessas. E eu creio, eu profetizo, nós fazemos parte dessa geração, nós vamos herdar a terra. Que terra é essa? É as promessas que Deus tem individualmente para cada um de nós. 2 Crônicas 15. Deus propõe uma reforma religiosa. O ano de 2025, qual é o tema do nosso campo de trabalho? 2025, ano da reconstrução. Quando nós pensamos em reconstrução, estamos falando em reformas. Eu e a pastora Simone, não me pergunte como que essa conta fecha, porque tivemos anos que mudamos 3 vezes no mesmo ano de casa. Nós já temos, deixa o som do jeito que estava. Nós já temos contabilizado, vamos completar agora 34 anos de casado, com 42 mudanças. Nós já nos adaptamos. Quando tem que mudar, a gente muda, e sem mimimi, sem choro. E é comum, quando os móveis não são fixos, pré-moldados, parafusados, é comum o marido chegar em casa e entra na sala e fala: ué, mas a estante estava aqui? Cadê a estante? Está lá agora. E a poltrona? A poltrona foi para lá agora. Quando entra no quarto: ué, mas a cama não era virada para cá, agora está para lá? Irmão, só Deus entende cabeça de mulher. O dia que ela levanta e fala: vou modificar isso tudo aqui, você tem 2 soluções: ou aceita ou sai de perto, porque senão o peso vai sobrar para você. E vai vivendo em paz durante 34 anos. Essa reforma aqui não é uma reforma externa, mas é uma reforma que Deus queria que o novo rei compreendesse que para ele trabalhar, o Deus verdadeiro, ele exige posicionamentos. E muitas das vezes, consequências vêm a nós. O culpado não é Deus. De que se queixa o homem? O homem se queixa das suas próprias mazelas, dos seus próprios erros. Quem mexe com graxa, vai sujar a mão. Quem vai entrar dentro de um rio fundo e não sabe nadar, vai se afogar. Quem brinca com Deus, perde o temor de Deus, não reverencia a Deus, depois não pode ficar de mimimi, que Deus me abandonou, que Deus fechou as portas, que Deus... Tudo na vida, toda ação tem uma reação, toda ação traz um resultado. E Deus começa, a Bíblia diz no versículo 1, eu faço a leitura para que você possa compreender. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Então a primeira advertência, que o Espírito de Deus toma Azarias e fala para Asa e para todo o povo de Benjamim e de Judá e diz: olha, para começar a conversa e a grande reforma, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. O que ele estava querendo dizer?
Deus nunca sai da sua posição pelos nossos erros. Nós que nos afastamos de Deus. A igreja mudou. A igreja nunca mudou e nunca vai mudar. A igreja tem dono. Você nunca vai passar em frente de uma igreja evangélica e vai ver uma placa escrito sob nova direção. Você vê isso numa padaria, num açougue, numa mercearia, no supermercado, numa academia. E o que você quer dizer com aquela placa para quem lê aquela placa? A partir de hoje, o que estava errado aqui vai estar certo, porque está numa nova direção. Tenta dar uma mensagem de otimismo para aqueles que frequentam aquele ambiente. Mas você nunca viu e nunca verá uma igreja escrita uma placa sobre nova direção. Porque a direção aqui nunca saiu da mão de Jesus e nunca vai sair. Pastores passam, mas ele permanece para todo sempre. Por isso que eu e você temos que ser amigo dos pastores, temos que ser leais aos pastores enquanto eles estiverem vivendo uma palavra embasada na Bíblia Sagrada. Temos que respeitar os homens e mulheres de Deus, mas servir somente a Deus. Uma coisa é uma amizade que eu tenho por alguém, outra coisa é idolatria. Não. Seja amigo do seu pastor, da sua pastora, seja amiga dos homens, mulheres de Deus, mas adorar somente a Jesus Cristo. Isso implica em quê? Se o pastor cair, você continua de pé, porque você adora Jesus. Se o pastor viajar, que Deus o abençoe, que o leve em paz e o traga em paz. Mas quem eu vou adorar, ele não viaja, ele está lá, Jesus Cristo de Nazaré. Então não existe essa conversa de que igrejas mudaram. Não. É porque nós seres humanos somos tendenciosos, e parece que isso já é uma raiz adâmica, lá do jardim, do Éden, de não querer assumir culpa. Tu caiu, Adão? Ah, foi por causa da mulher. Pastor, tu caiu? Ah, foi por causa da igreja. Igreja, tu caiu? Ah, foi por causa do pastor. Foi por causa do líder de departamento, foi por causa da regente, foi por causa daquilo, foi por causa de... Nós já temos uma aptidão a não querermos assumir responsabilidades. Ainda mais quando essas responsabilidades nos colocam numa roupagem negativa. Então o Senhor, Ele nos adverte nessa noite. E Ele diz: eu estou com vocês, se é que vocês estão comigo. E o profeta continua dizendo: se o procurarem, Ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, Ele também o rejeitará. Quando nós procuramos com afinco, nós encontramos. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa? Não importa a significância que tinha essa coisa, mas para você era importante. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa, enquanto você não achou, você não sossegou, aquilo te tirou noite de sono e você, meu Deus, eu guardei aqui. Quem já passou por essa situação? E quando você acha, você fala assim: vou guardar aqui e nunca mais eu vou esquecer e vou perder. Ou seja, Deus tem que ser desejado. Ninguém pode vir num culto e falar: Deus, fala comigo porque eu estou mandando. Deus, vou fazer prova de ti agora. Se tu não falar, eu nunca mais volto, irmão. Não, não é assim não. Deus tem que ser querido, tem que ser desejado, tem que ser procurado. Tudo que tem valor tem que ser desejado e procurado com afinco. Eu não sei quem. Coloca a mão debaixo da cadeira, que tem alguém aí que sentou com um envelope de R$500. Se você achar, é seu. Pode procurar aí, você que está sentado debaixo da sua cadeira aí. Vê se não tem um envelope aí com R$500 aí. Passa a mão. Se tiver, você vai sentir o envelope. Olhe para cá. Vou falar igual meu neto fala, o Tito. Vou, é verdade ou é mentira?
Eu falo para ele, não é verdade, não. Sabe o que eu percebi daqui? Porque daqui eu tenho a visão geral. Alguns foram devagarzinho procurar, outros já foram com a mão forte mesmo, e outros nem aí. Tem nada, tem. Sabia que o relacionamento com Deus, algumas pessoas é dessa forma? O pregador, o pastor, a missionário, o missionário, quem está pregando numa consagração, um trabalho de libertação, fala, Jesus está aqui. E muitos procuram e levantam a mão testificando, dizendo, aleluia, Senhor, eu preciso te encontrar. Outros dizem, eu estou na igreja há anos. Toda hora alguém diz que Jesus está aqui, eu nunca sinto nada. Sabe por quê? Porque Jesus tem que ser desejado. Você tem que querer. Você tem que dar o seu melhor. Dobrou o joelho, orou, não sentiu nada, dobra de novo. Cantou um louvor, não sentiu nada, canta de novo. A Bíblia diz, batei, 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 e abre-se-vos-á. Aí o profeta continua dizendo, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e encontraram. Ou seja, nós não podemos procurar a Deus apenas quando o calo aperta. Se está precisando de alguma coisa, fale com Deus. Mas se não está precisando de nada, fale com Deus também. Está passando um momento difícil? Adore a Deus. Está no mar de Almirante, tudo tranquilo? Adore a Deus também, irmãos. A igreja não pode comprometer o seu relacionamento pessoal com Deus em função da estabilidade ou não da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida profissional, acadêmica, no casamento. Eu sei que não é fácil, nem todos os dias você quer conversar, nem todos os dias você tem motivo para sorrir, mas todos os dias eu tenho que ter motivo para dizer, o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Não há nenhum pecado você falar, Deus, hoje eu não estou bem, Deus, hoje está sendo um dia difícil aqui na terra, Deus, hoje eu sinceramente eu não quero falar, não quero conversar com ninguém. Mas Deus, eu não posso deixar de falar contigo. Eu só te peço uma coisa, não me sonda pelo dia de hoje que eu estou na minha tristeza, mas Senhor, olha para mim com a tua misericórdia, me tira desse momento que eu estou vivendo. Nós precisamos falar com Deus quando estamos angustiados. Nós precisamos falar com Deus quando estamos tristes. Que relacionamento é esse com Deus? Que eu só posso falar com Deus quando está tudo bem? Não somos robôs, somos seres humanos, e Deus sabe disso, porque Ele nos criou. Quem fazia isso constantemente era só Davi. O rei Davi, inclusive quando ele pecava, ele falava, Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, Senhor. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus de sinceridade. Senhor, eu estou orando por esse motivo não chega. Então, Senhor, fala comigo, qual é a direção? Eu não quero brigar mais contigo, eu não quero brigar com a tua vontade, eu quero um direcionamento. Mas tem pessoas que falam, não posso falar com Deus assim não. Deus não nos chama de filhos, Deus não fala que nós somos filhos dele. Então nós temos que falar como filhos, não filhos mimados ou filhos mal criados, mas filhos que têm intimidade de dizer, pai, o que está acontecendo? Fala, qual o posicionamento que tu quer? O que tu está querendo me ensinar com essa situação? Eu não posso perder tempo, Deus, nessa terra. Tu sabes que eu sou limitado e daqui a pouco a minha história vai passar, eu não vou existir mais. E eu sei que tu tem bênçãos. Deus quer ouvir essa conversa. Mas tem hora que a gente conversa com Deus de uma forma que nem nós mesmos compreendemos o que falamos. E o profeta diz, naqueles tempos que vocês pararam de buscar a Deus, ou só o buscavam quando passavam necessidades, versículo 5. Naqueles tempos ninguém vivia sossegado, em todos os países havia desordens.
nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Irmãos, eu dizia ontem na nossa reunião, primeira reunião do congresso, que parece que esse versículo 5 e 6 foi escrito para hoje, 2025. Não é assim que a humanidade está? Guerras nos países. Nesse exato momento, quando nós estamos aqui passando ensinamentos da palavra de Deus, tem uma mulher sendo espancada em casa pelo esposo, tem uma mulher apanhando, pedindo ajuda em silêncio. Nesse exato momento que nós estamos aqui dialogando e transmitindo a palavra de Deus, tem uma criança sendo abusada por um criminoso, tem alguém sofrendo um crime na internet, sendo extorquida. Nesse exato momento, alguém em alguma comunidade, na minha época era bairro, agora fala comunidade, alguém está sendo agora assassinado, alguém está tendo uma crise de overdose, alguém está traindo o casamento nesse momento. Coisas estão acontecendo simultaneamente. Se você abre os canais da internet, os canais que mais são procurados por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas na face da terra, são os canais de autoajuda. Se alguém falar, olha, eu vou dar uma palestra e eu tenho uma solução para o seu problema, é R$1.000, 2 horas de palestra, o auditório fica pequeno, porque todos querem uma solução, como saírem dessa crise. E aqui o profeta é usado e ele começa a dizer: vocês estão passando tempos difíceis, porque vocês pararam de buscar ao Senhor Deus. Quantas pessoas que eram alegres na casa de Deus, era envolvido nos projetos de Deus, não se metia em confusão, em falatório, em fofoca. Quantas pessoas tinham dons espirituais, quantas pessoas profetizavam na casa do Senhor, e de repente foram esfriando, esfriando, esfriando. Faça o papel do pastor Rinaldo, porque se eu estivesse aí eu faria tranquilamente. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: se alguma coisa não vai bem na sua vida, eu não sou o culpado. Olhe para alguém e diga: olha, meu irmão, se alguma coisa não vai bem na sua vida, eu não sou o culpado. Mas hoje nós costumamos dizer: a igreja é culpada, o irmão é culpado, a igreja mudou, o povo da minha geração não está mais lá. Claro, irmãos, nós envelhecemos. Você quer ver ainda a tia que dava aula para você? Você quer ver o grupo de criança de 40 anos atrás? As coisas mudaram, eu mudei, você mudou, mas Deus permanece o mesmo, a sua palavra permanece a mesma, e os seus princípios são os mesmos. O que valia para 1940 continua valendo para hoje. Jesus Cristo salva, cura e liberta e transforma o pecador. Jesus tem a palavra de vida eterna. Jesus tem a palavra para as famílias. E ele diz: mas sejam fortes e não fiquem desanimados. O Espírito de Deus falando através de Azarias, filho de Oded: sejam fortes e não fiquem desanimados. Forte hoje nessa sociedade é quem tem os músculos definidos, é quem anda com uma arma na cintura, é quem é uma autoridade, aí se acha forte. Mas forte para Deus é aquele que tem hora que parece que a vida está solapando, está batendo, parece que o vento está aquele vento sudoeste, e você se arruma, e você pega pouquinho da força que você tem, você segura a sua Bíblia, e você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Você é forte. Você acha que quem vem na igreja é quem é forte? Só vem na igreja quem é fraco. Só vem na igreja quem tem problema.
Os fortes não querem saber de Jesus, não. Os fortes estão aí nas baladas, nas boates. Os fortes estão por aí, ó, gozando esse mundo. Só vem na presença de Deus é quem reconhece e diz: eu não sou nada, mas Ele é tudo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E sejamos inteligentes. Deus não quer anular a nossa vida social. Deus não quer anular nossas férias, nosso momento de lazer, nosso momento, mas Deus está dizendo: olha, tudo que você for, tudo que você conquistar, não esqueça, você é e você conquistou, porque eu sou na tua vida. Por isso que ele é chamado do Eu Sou. Asa ouviu essas mensagens, o rei Asa ouviu essas mensagens, isto é, a profecia de Azarias, filho de Odede, e ficou cheio de coragem. Diga assim: fortaleza, diga fortaleza e ânimo. Deus é o que eu quero, é o que eu preciso para vencer essa noite. Então receba a fortaleza de Deus e coragem que vem dos céus. E ficou cheio de coragem, acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente ao templo. A Bíblia diz que ele acabou com todos os ídolos nojentos. Ô irmão, tem práticas que elas não são nem apropriadas para serem pronunciadas num ambiente como esse. Tem práticas que nem os animais praticam, mas seres humanos nojentos praticam. E quando eu falo de seres humanos, eu não estou isentando aqueles que se dizem evangélicos ou cristãos, porque muitos se escondem atrás de uma Bíblia, de uma religiosidade, de um cargo sacerdotal, de pastor presidente, de dirigente, e por aí vai. Muitos se escondem atrás de anos na igreja. Eu estou aqui na igreja há anos. No céu isso não significa nada. No céu diz que vai entrar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu sou pastor, eu tenho direito a uma cadeira aqui em cima. Eu sou músico, eu tenho direito a sentar aqui no lugarzinho. Eu sou líder no departamento, eu sento ali no primeiro banco do departamento. Eu sou presbítero. Aqui no céu, aqui na terra nós podemos ter essas regras sociais de convívio, mas no céu isso não significa nada. No céu, naquele grande dia, não vão dizer: primeiro entra quem ganha na casa dos bilhões, pode entrar. Agora entra quem ganha na casa dos milhões, pode entrar. Agora entra quem ganha na casa das centenas. Agora entra os assalariados do INSS. Agora entra os funcionários públicos aposentados. Agora vai entrar os desempregados salvos. Não, irmão, no céu não tem isso não. Vai entrar agora os escuros, depois os lourinhos, depois... não tem isso não. Vai ser um corpo glorificado e transformado. Vai subir, vai entrar nas mansões celestiais os fortes e os corajosos em Cristo Jesus, que tiveram força e coragem para dizer não para o pecado. Então, tem hora que nós devemos fazer uma reflexão. Isso o pastor não vai fazer por você, nem a igreja vai fazer pelo pastor. O que está errado na minha vida? Quais são os ídolos que eu tenho na minha vida? O que eu estou fazendo que está me afastando da presença de Deus? E para fazer isso tem que ter coragem, tem que ter força, porque geralmente ídolos são altos e são pesados. E você tem que ter coragem, porque o pastor não vai derrubar por você, e você não vai derrubar pelo pastor. Você tem que ter coragem, talvez, de dizer para alguém: olha, a partir de hoje acabou. Acabou. Você procura o teu canto, que eu procuro o meu. A partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu coloco um marco, como Samuel colocou. E diz a Bíblia que os inimigos não atravessavam aquele marco daquele dia em diante.
Eu e você precisamos derrubar os ídolos do pecado e colocarmos um marco de santidade. O que é santidade? Não é o cabelo, não é só a maquiagem, a santidade não é só a roupagem, não. Fica tranquilo que o Espírito Santo é o mesmo, e o padrão do Espírito Santo de moralidade é o mesmo para toda noiva, salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas eu preciso colocar um marco de santidade. Que santidade é essa? O que eu praticava, que me afastava de Deus, a partir de hoje eu decido, não vou praticar mais. Não se torne refém do pecado, não se torne refém de ninguém. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, Ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Que coisa interessante, hein? Quando um cristão se posiciona, o universo começa a se posicionar para ele. É Deus dando ordem. Aquelas coisas impossíveis, que nós chamamos de impossíveis, elas começam a se encaixar no mundo sobrenatural, se materializa aqui na terra, e nós chamamos isso de milagre. Você pode levantar uma de suas mãos para os céus. Eu quero profetizar nessa noite. Se posicione. Deus nunca deixou de se posicionar, Ele está no mesmo lugar, Ele é o guarda fiel. É nós que temos que nos posicionar. Se posicione, que Deus vai dar ordem a esse universo. Deus vai dar ordem às situações da nossa vida, e as pessoas vão ver, valeu a pena ser fiel ao Senhor, porque Deus está fazendo cumprir as promessas na minha vida. Mas aonde há pecado, Deus não opera. Agora é interessante isso aqui, eu já passo para a conclusão. A Bíblia fala por 4 vezes que eles juraram em voz alta, que eles fizeram de todo o coração. Mas nós vamos ver que isso não foi bem verdade. Mas a Bíblia vai dizer que Deus se agradou. Sim, Deus se agradou. Deus gosta de todo movimento de ordem, mas tudo tem uma consequência. Se nós somos sinceros com Deus, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. E se nós não somos sinceros com Deus, irmão, você vai viver de maná. Maná é bom? É para quem está no deserto. O que é o maná? É aquele alimento diário. Deus não vai deixar você morrer, não. Mas o projeto de Deus era tirar o povo do Egito e o povo ficar vivendo 40 anos comendo maná no deserto? Não, não era esse projeto, não. Qual era o projeto de Deus? Era levar o povo direto para a terra prometida, a terra que tudo plantava ela dava, a terra que tinha uma fauna perfeita, a terra que tinha água doce, a terra que era perfeita para que o povo de Deus ali crescesse e prosperasse. Mas tem pessoas que parece que acostumaram viver no deserto, e Deus é tão misericordioso que Ele vai dando o maná diário, mas chega um momento limite que Deus rejeita uma geração, e Deus espera uma nova geração surgir para Ele cumprir as suas promessas. E eu creio, eu profetizo, nós fazemos parte dessa geração. Nós vamos herdar a terra. Que terra é essa? É as promessas
um de nós. Asa parecia estar tão comprometido com isso, que diz assim, Asa também, versículo 16, Asa também tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral, para servir como poste da deusa, Acera. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó, e queimou no vale do Cédron. Ele não destruiu, aí diz assim, ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Interessante, né? Você volta atrás, eles juraram e gritaram, nós vamos ser fiel. E ele parecia que estava tão fiel, que ele destituiu a sua mãe da posição de rainha mãe, como se fosse uma sacerdotisa. E o que ela falava era a lei. E a Bíblia diz que ele mandou derrubar até uma figura imoral que a sua mãe mandou fazer para uma deusa. E a Bíblia diz que, porém, ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração. Mas pastor, diz, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Irmãos, sabe o que é isso? São pessoas que estão na igreja, têm aparência de crente, tem jeito de crente, fala que é crente, anda de paletó e gravata, anda com a bibliazinha, mas ainda tem uns postes pagãos escondidos na sua vida. Chora na mensagem, fala as línguas angelicais, sente remorso do que fez, jura que não vai fazer mais, mas ainda tem umas coisas escondidas na sua vida. Mas a Bíblia fala que ele era fiel a Deus, sim. A aparência dos homens parecia uma verdadeira adoração pela reforma religiosa que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma reforma o quê? Diga, religiosa. Ele estava fazendo uma reforma o quê? Mas Deus não queria uma reforma religiosa. Deus queria uma transformação interior. O que vale mais? Um marido, uma esposa, um pastor, uma igreja, que nos reunimos e durante o culto vamos no céu e voltamos, e quando saímos daqui, cheque sem fundo, compra e não paga, devendo, mexe no dinheiro dos outros, não é fiel ao patrão. Ah, mas à noite tem culto, à noite eu peço perdão a Deus. Ah, mas tem ceia esse mês, na ceia eu peço perdão a Deus. Não se esqueça do Pentateuco. Chegou o momento que Deus rejeitou, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrar e pedir perdão por todo o povo. Chegou o momento que Deus disse, basta, isso já está cheirando mal. Ou seja, uma religiosidade. Quer receber o melhor de Deus? A nível de intimidade, de amizade, de caminhada nessa terra, quer viver uma vida de paz? Então, pastor Rinaldo, então igreja, sejamos 100% de Deus, nos entreguemos 100% a Deus. Eu fui criado bem próximo a uma escola de samba, a Mocidade Independente de Padre Miguel, e era normal pessoas após o carnaval aceitarem a Jesus. Era o pandeiro de ouro, aceitou a Jesus. Lembra dele? Aquele lá de Bangu? Aquele dele era firme mesmo. Era pessoa que era passista, era conhecida, saía nos jornais, aceitava a igreja. Olha, fulano de tal está aqui agora e tal. Irmão, mas era uma luta. A pessoa ali querendo se firmar e tal. Mas quando chegava na época do carnaval, a pessoa, poxa, o enredo da escola de samba está tão bonito esse ano. Poxa, a pessoa que está lá não sabe tocar aquele instrumento direito, não sabe sambar. Poxa, a minha escola do coração é a minha. São os ídolos.
Eu sou casada, poxa, mas eu tenho uma paquera fora do casamento. São os ídolos. A patroa confia tanto em mim que eu pego todo dia R$50, ela nem percebe. Tem tanto dinheiro que isso nem faz falta para ela. E quer saber de uma coisa? Eu mereço, porque eu trabalho muito. Você já tem um salário acertado. O nome disso é furto. São os ídolos. Pessoas que são viciadas em mentira. Elas contam uma mentira e elas acreditam na mentira. Isso é um parente meu, já morreu. Ele falava para todo mundo que ele era coronel do Exército Brasileiro. Ele andava como coronel, ele tinha um opalão igual um coronel. Eu não sei aonde ele arranjou um negócio plastificado escrito Exército Brasileiro em verde e amarelo e colocava no painel do carro. Um dia, numa loja em Bangu, a esposa dele foi passar, estavam colocando, era novidade aquilo no comércio, aqueles negócios quando você passa, apita, apitou. Aí o segurança veio e falou assim: senhora, por favor, a senhora pode me apresentar a nota fiscal? Não precisa nem abrir a bolsa, só me apresentar a nota fiscal, porque isso é novidade aqui pra gente. Ele, quando veio atrás que viu aquilo, afastou a esposa e falou assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou coronel do Exército Brasileiro. Irmão, ele era mecânico de refrigeração. Diga-se de passagem, uma profissão que hoje faz falta. Mas ele encarnou nele aquela mentira. E por azar dele, detalhe, esqueci um pequeno detalhe: presbítero da Assembleia de Deus de Madureira. É detalhes. O segurança, pro azar dele, o segurança era sargento da ativa do Exército Brasileiro. E se enquadrou para ele: coronel, bom dia. Coronel, isso é fácil de resolver, é norma da casa, do comércio. Eu só preciso da nota, não preciso nem abrir a bolsa. Rapaz, você não entendeu, ô sargento, eu sou coronel. Quem é militar já sabe como que um coronel se porta, né, pastor Ulisses? Então, o rapaz falou assim: o senhor é coronel? Coronel, o senhor vai ficar aqui, o senhor não vai sair. Ligou para a PE, a polícia do Exército, que fica na Vila Militar: olha, está tendo um problema aqui, preciso que venha um coronel também, que tem um coronel aqui, deu problema, tal, não sei o que lá. A PE veio, o coronel chegou. Coronel, no Rio de Janeiro, se conhece. Quando o coronel olhou e viu aquele barrigudinho, falou assim: coronel fulano de tal, cadê a sua identidade? Não, que eu não sou obrigado. Não, sou obrigado sim, porque senão o senhor já vai sair daqui algemado. Sabe como que acabou isso daí? Numa delegacia. O que é isso? Mentira. Viciado em mentira. Tem crente mentiroso, irmãos? Tem não. Na Assembleia de Deus tem? Volta Redonda tem? Gente, isso é verdade ou é mentira? Então vocês estão vendo? Religiosidade não significa nada, irmãos. Nós temos que ter o quê? Uma vida santa de intimidade com Deus. E eu concluo aqui: se tem algum ídolo que tem que ser derrubado na nossa vida, que ele caia por terra hoje pelo poder que há no sangue de Jesus. Não seja refém de ninguém. Não seja refém nem do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Que nós possamos buscar a Deus, buscar o caminho do Senhor e pedir: Senhor, a cada dia me ajuda a melhorar. Porque aqui não tem nenhum perfeito não. Aqui não tem nenhum anjo não. A começar pelo pastor Rinaldo. Todos nós somos frutos da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes
que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no lar do idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vinho. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.